O clima na casa de Batista continuava tenso. Catarina mantinha sua postura firme, enquanto Petrúcio não desistia de tentar se aproximar. Bianca, sempre sonhadora, se colocava no meio dos dois, tentando suavizar o ambiente. As discussões entre Catarina e Petrúcio eram constantes, e a jovem não cedia 1 milímetro sequer às investidas do pretendente. Batista, preocupado com o futuro das filhas, começou a conversar com Cornélio sobre possíveis pretendentes para Bianca. O amigo, rindo discretamente, dizia que não havia pretendente melhor que Heitor, que fazia de tudo para conquistar a jovem. Batista, no entanto, desconfiava das intenções de Heitor e afirmava que sua filha merecia alguém com mais seriedade. Cornélio, meu amigo, não posso entregar minha Bianca a qualquer um. Ela merece um homem de caráter, não um conquistador barato, dizia Batista preocupado. Enquanto isso, Bianca passeava pelo jardim da casa, acompanhada de Heitor. Ele, exagerado em palavras, jurava amor eterno e prometia riquezas e proteção. Minha doce Bianca, por você eu moveria montanhas. Daria-lhe um palácio de ouro se assim desejasse, exclamava Heitor, gesticulando dramaticamente. Bianca sorria educadamente, mas em seu íntimo, sabia que aquele não era o amor que tanto sonhava. Seus olhos vagavam pelo jardim, como se buscassem algo além daquelas promessas vazias. Catarina, de longe, observava a cena e fazia questão de provocar. Aproximou-se do casal com passos firmes e olhar desafiador. Ora, ora, se não é o nosso grande conquistador. Diga-me, Heitor, o que mais interessa? O coração de minha irmã ou a fortuna de meu pai? Disparou Catarina com um sorriso irônico. A irmã retrucava, pedindo que não fosse tão dura, mas Catarina insistia. Via no jovem um oportunista e nada mais. Bianca, abra os olhos! Esse homem só quer nosso dinheiro! Bradava Catarina, enquanto Bianca tentava acalmar os ânimos. Petrúcio, que acompanhava tudo, aproveitava para provocar Catarina. Aproximou-se do grupo com seu característico ar de superioridade. Ora, Catarina, se você mesma não acredita nos homens, então deveria deixar-me conquistar Bianca. Ela parece bem mais aberta ao amor do que você, disse ele com um sorriso malicioso. Catarina, irritada, respondia que sua irmã não seria usada como distração para as investidas de um homem insistente. Nem pense nisso, Petrúcio. Minha irmã não é um prêmio a ser disputado por homens como você, rebateu ela, com os olhos faiscando de raiva. Nesse instante, Calixto, o fiel empregado de Petrúcio, apareceu para avisar que as contas da cidade não paravam de crescer e que o patrão precisava pensar em como resolver sua situação financeira. O criado, com ar preocupado, sussurrou ao ouvido de Petrúcio. Patrão, as dívidas estão se acumulando. Precisamos encontrar uma solução urgente. Petrúcio, sempre orgulhoso, respondia que não se venderia por dinheiro, mas que via no casamento com Catarina uma solução honrosa para salvar sua fazenda e sua dignidade. Calixto, meu caro, não se preocupe. Tenho um plano infalível, disse ele, lançando um olhar significativo para Catarina. Catarina ouvia a declaração e se enfurecia ainda mais, acusando-o de interesseiro. Então é isso? Quer se casar comigo para salvar suas finanças? Pois saiba que prefiro ficar solteira a me casar com um homem tão baixo, gritou ela, atraindo a atenção de todos no jardim. Petrúcio, longe de se abalar, apenas sorriu, como se aquela reação fosse exatamente o que ele esperava. Na cozinha, Mimosa e Neca comentavam a confusão. A jovem criada, com os olhos brilhando de excitação, dizia: Mimosa, você viu só? A patroa Catarina jamais se casará com alguém que tente dominá-la. Mimosa, mais experiente, respondia com um sorriso sábio. Ah, Neca, não seja tão certa. Às vezes o amor nasce justamente onde menos esperamos. As duas riam, especulando o futuro da família e imaginando como seria se Catarina e Petrúcio realmente se casassem. Enquanto isso, Januário, o filho ingênuo de Joaquim,
Circulava pelos arredores, tentando se aproximar de Bianca. Seu jeito simples e sem malícia arrancava risadas da jovem, mas também a deixava constrangida diante da insistência de Heitor. Bianca, olhe só que flor bonita eu achei. Parece com você, dizia Januário, oferecendo uma margarida à moça. Bianca sorria gentilmente, agradecendo o gesto enquanto Heitor lançava olhares furiosos ao rapaz. Para Bianca, Januário era divertido, mas não passava de um amigo ingênuo. Batista, ao ver a movimentação, chamava Catarina e tentava fazê-la entender que o casamento dela era essencial para o futuro da família. Filha, entenda, é importante que você se case. Pense no bem da família, no futuro de sua irmã, argumentava ele com voz suplicante. Catarina, firme como sempre, dizia que não aceitaria se casar por conveniência e que nenhum homem seria capaz de domá-la. Pai, não insista, não serei moeda de troca para ninguém, respondia ela, com os olhos faiscando de determinação. Petrúquio, que observava a cena de longe, sorria com malícia. Aproximou-se lentamente, como um gato prestes a dar o bote, e disse: Ainda vamos ver, Catarina, ainda vamos ver. Seu tom de voz era suave, mas carregado de uma confiança que fez Catarina estremecer, mesmo que ela jamais admitisse. Cornélio ria às escondidas, comentando com Batista que talvez aquela fosse a união mais explosiva da cidade. Meu amigo, se esses dois se casarem, a cidade inteira vai tremer, dizia ele entre risadas. Batista, aflito, não sabia se torcia ou se temia pelo futuro da filha. Seu rosto alternava entre expressões de preocupação e esperança, enquanto observava Catarina e Petrúcio trocarem olhares desafiadores. No fundo, porém, todos já percebiam que Catarina e Petrúcio estavam cada vez mais ligados. As discussões, as provocações e até os silêncios revelavam que havia algo maior nascendo entre eles. Era como se cada palavra ácida, cada olhar furioso, fosse na verdade uma declaração disfarçada de interesse mútuo. Bianca, observando tudo, sonhava em ver o amor vencer. Sentada em um banco do jardim, suspirava. Ah, como seria bom se minha irmã encontrasse a felicidade. Talvez Petrúcio seja exatamente o que ela precisa. Seus olhos brilhavam com a ideia de um final feliz para Catarina, mesmo que a irmã mais velha insistisse em negar qualquer possibilidade de romance. Mimosa e Neca, por sua vez, alimentavam a fofoca com comentários cheios de humor. Você já reparou como os olhos da patroa Catarina brilham quando ela briga com o senhor Petrúcio? Cochichava Neca, enquanto limpava os talheres. Mimosa respondia rindo. E como ele parece gostar de provocá-la, nunca vi homem tão persistente. As duas criadas riam baixinho, trocando teorias sobre o futuro do casal mais improvável da cidade. E assim, entre risos, provocações e discussões acaloradas, a história seguia. Petrúcio não desistia, sempre encontrando novas formas de se aproximar de Catarina. Fosse com um comentário irônico ou um gesto inesperado de gentileza, ele parecia determinado a quebrar as barreiras da jovem rebelde. Catarina, por sua vez, não cedia 1 milímetro sequer. Cada investida de Petrúcio era recebida com uma resposta afiada, um olhar furioso ou um gesto de desdém. No entanto, para os observadores mais atentos, era possível notar um brilho diferente em seus olhos, uma energia que só aparecia quando Petrúcio estava por perto. Batista se preocupava, dividido entre o desejo de ver a filha mais velha casada e o temor de que essa união pudesse ser um desastre. Passava noites em claro, imaginando cenários e tentando encontrar uma solução que agradasse a todos. Se ao menos Catarina fosse mais como Bianca, suspirava ele, para logo em seguida se repreender por comparar as filhas. Os demais personagens giravam em torno desse duelo que mais parecia um prenúncio de paixão. Heitor continuava suas investidas dramáticas sobre Bianca, que sorria educadamente, mas cada vez mais se convencia de que aquele não era o amor que sonhava. Januário, em sua inocência,
trazia momentos de leveza com seus gestos simples e palavras sinceras. Cornélio observava tudo com um misto de diversão e preocupação. Como amigo próximo da família, torcia para que tudo se resolvesse da melhor forma possível. Quem sabe, pensava ele, dessa batalha não nasça o amor mais forte que esta cidade já viu? À medida que os dias passavam, a tensão entre Catarina e Petrúcio parecia aumentar. Cada encontro era marcado por trocas de farpas cada vez mais intensas, mas também por momentos de silêncio carregados de significado. Era como se, por trás das palavras duras e dos olhares desafiadores, houvesse uma comunicação silenciosa, um entendimento mútuo que ninguém mais conseguia compreender. E assim, o capítulo se encerrava, deixando no ar a promessa de novos embates, novas provocações e, quem sabe, o despertar de um sentimento que nem Catarina nem Petrúcio estavam preparados para admitir. A cidade inteira aguardava, ansiosa, para ver qual seria o próximo capítulo dessa história, que prometia ser tão intensa quanto imprevisível.